Gente, bom dia para todo mundo. Como você falou, meu nome é Aline Macedo, trabalho na Alpha já faz uns bons anos, para quem não me conhece, né? Para quem não for da rede e estiver por aqui. Eu trabalho com marketing, mais especificamente com marketing digital lá, mas hoje o assunto vai ser completamente outro. Vai ser, não tão completamente, mas vai ser outro. Primeiro, assim, é um prazer estar aqui com vocês de novo, é sempre muito legal fazer o webinar. A gente tem uma grade muito legal de webinar na Alpha e agora, com esse tempo de afastamento, a gente está fazendo todo dia, aberto nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, está sendo uma experiência muito legal. O que a gente tem conseguido fazer de compartilhar conteúdo diário com vocês, fazer essa troca, é muito gostoso, assim, começar amanhã com um pouquinho de aprendizado, um pouquinho de troca. Hoje, para mim, especialmente a estreia nesses ao vivos aí nas redes sociais, né? Mas como eu disse, por isso que sempre na diversidade a gente consegue achar coisas boas, né? E essa é uma delas, na verdade. A gente está produzindo conteúdo todo dia para compartilhar com as pessoas. Um livro que chama Previsivelmente Irracional. Como que as situações do dia a dia influenciam as nossas decisões. Antes da gente entrar no contexto do livro em si, né, vamos falar só um pouquinho do autor. Ele chama Dan Ariely, falando bem resumidamente mesmo, ele é professor de psicologia e de economia comportamental de origem israelense, que vive nos Estados Unidos. Ele tem uma história muito interessante, inclusive que deu origem a esses experimentos que ele faz nesse livro, que ele sofreu um acidente quando ele tinha 18 anos, um foguete explodiu, e de um foguete de iluminação, se não me engano, e ele teve 70% do corpo coberto em queimaduras, passou, 3 anos coberto em ataduras, sendo cuidado, sofreu muita dor, imagina, não consigo nem imaginar, na verdade, o que é uma coisa dessa, né? Enfim, eu não vou dar esse spoiler, mas a introdução do livro já é sobre isso, como que esse acidente levou ele a esses experimentos do livro. Ele é autor de diversos livros conceituados, ele é autor, inclusive, um dos autores preferidos das minhas pessoas preferidas profissionalmente, que também é autor de livro, que eu admiro muito, que ele é da área de marketing, ele fala de marketing digital, ele fala de conteúdo, ele fala de SEO, Rafael Reis, porque realmente ele é uma referência aí de marketing digital, para quem gosta do assunto e trabalha na área. Mas isso foi dei uma desviada aí, porque foi só uma curiosidade que o Daniel é um dos autores preferidos dessa minha pessoa preferida. Então, assim, voltando só para o Daniel aqui, para os seus livros conceituados, hoje eu trouxe esse que chama Previsivelmente Irracional. É um livro que, embora ele seja de 2008, eu considero como atemporal, porque ele trata das reações do nosso cérebro em situações do dia a dia, né? E como que a gente pode tomar decisões perante essas situações, e essas decisões são irracionais, previsíveis. Então, é muito curioso, assim. É um livro cheio de experimentos de diversos tipos, geralmente com alunos de faculdade, porque é o campo que ele atua, né? Como ele é professor. Ele é muito divertido, muito gostoso de ler. E eu trouxe aqui hoje esse tema para vocês, né? Porque é um tema um pouco mais leve, a gente fala de livro, então cada um tem uma percepção dos livros, mesmo para quem já leu, sempre tem uma troca para a gente fazer aqui, então eu acho isso muito legal. Já que é uma véspera de feriado, né, então hoje seria o nosso sextou, vamos dizer assim, e é de um feriado, véspera de um feriado que é tão importante, que esse ano vai ser passado de uma forma tão diferente, né, do que a gente já está acostumado, pelo menos para mim vai ser muito diferente. Às vezes até dá uns momentos de tristeza, mas eu não vou deixar isso abalar, porque eu tenho uma família grande, tenho muito irmão, todo mundo vem, é uma das poucas oportunidades no ano que a gente se encontra, se reúne, e esse ano não vai poder ser assim. Então a gente achou que esse assunto hoje pudesse ser pertinente para vocês, por causa da data, porque embora faça a gente pensar, por causa da data, só por ser uma véspera de feriado, tá, gente? Não tem nada a ver com Páscoa, o livro. Que ele faz a gente pensar, mas ele é de forma leve, divertida, às vezes até um pouco surpreendente, porque conforme a gente vai lendo o livro, a gente vê o quanto de peças que o nosso cérebro
prega na gente, né? Então, o livro ele apresenta 13 erros, que na verdade são divididos em capítulos, vamos chamar de erros, que são comuns no nosso raciocínio e que a gente nem percebe. Mas eu trouxe aqui hoje para vocês só 5 para destacar. Primeiro porque acho que foi os 5 que me chamaram mais atenção, assim, embora todos sejam muito interessantes, mas além de ser o que cabe no nosso tempo aqui, né? E também que se eu puder plantar alguma sementinha em vocês aqui nesse webinar hoje, que seja que vocês se interessem para ler o livro completo depois dessa apresentação. Os capítulos que eu separei, eles não estão necessariamente na ordem que aparece no livro, e acho que isso não interfere na lógica, na sequência, mas que eu escolhi uma ordem que eu julguei legal para apresentar para vocês, né? Então, o primeiro ponto que eu separei para vocês se chama o custo das normas sociais e por que a gente tem prazer em fazer certas coisas, mas não quando nos pagam para fazê-las. Esse ponto eu achei particularmente muito curioso, porque ele traz logo de cara um exemplo assim, que espanta a gente de início, porque é completamente fora do esperado dos padrões de etiqueta, né, das normas sociais, que é mais ou menos o seguinte, tá? Trazendo um pouquinho para o nosso cenário aqui do Brasil, porque o livro é todo baseado em cenário dos Estados Unidos, né? Então vamos supor que assim, é uma bela noite de Natal, você vai jantar na casa da sua sogra, a família está toda reunida, a sua sogra prepara um belíssimo jantar, com entrada, prato principal, sobremesa, tudo que tem direito, e aquele clima de Natal, de família, todo mundo reunido, né? E aí imagina que no final do jantar você se levanta e tira do seu bolso, da sua bolsa, da sua carteira, enfim, uma quantia de dinheiro que você acha que pode pagar por esse jantar, talvez 100, 150 reais, é mais ou menos assim, depende do teu parâmetro, né? E daí você dá para sua sogra como forma de agradecimento. Eu acho que isso ia causar, eu tenho certeza, e isso explica muito o livro, que isso ia causar um choque muito grande em todos, ia rolar até aquele climão, né? A ponto de estragar a noite de Natal e que nunca mais essa noite de acontecesse dessa forma, né? Agora você pensa nesse mesmo cenário, a mesa farta, a família reunida, e tá todo mundo se divertindo, todo mundo também já se esbaldou naquele jantar, tá tomando vinho, não sei o quê, tá conversando, as crianças estão correndo, e ao invés de você contribuir com dinheiro, você leve para sua sogra uma garrafa de vinho ou uma caixa de bombons, como uma forma de agradecimento pelo jantar. Certamente a sua sogra ficaria muito feliz e agradecida, mesmo sabendo que uma caixa de bombom ou uma garrafa de vinho provavelmente custa bem menos do que o custo daquele jantar completo. O que a gente quer dizer com isso aqui? É que numa perspectiva econômica que é tradicional, é claro que 100 ou 150 reais é muito melhor do que zero. Mas quando a gente utiliza o dinheiro como forma de agradecimento ou pagamento por um jantar, a gente está confundindo a norma do mercado com as normas sociais. Enquanto que agradecer pelo jantar com uma garrafa de vinho ou uma caixa de bombons está dentro das normas sociais. Porque na visão social, o que é mais importante são os fatores como afeto, apreciação, falam muito mais alto do que dinheiro. Um outro exemplo apresentado no livro, inclusive, envolve advogados. Uma instituição nos Estados Unidos pediu a alguns advogados que oferecessem seus serviços para um público de classe de baixa renda por um valor de $30, um valor que poderia ser simbólico, né? E todos eles disseram que não. Enquanto que daí a mesma instituição pediu para os mesmos advogados depois que oferecessem os mesmos serviços para essas mesmas pessoas de graça, e a tendência foi que a maioria aceitasse, porque daí eles colocaram dentro do trabalho uma norma social, geral, com certeza voltada ao público em questão. Tendo agora para um exemplo mais atual dos dias que a gente está vivendo agora, tem empresas doando suas instalações, seus insumos e até sua mão de obra para poder combater a pandemia que a gente está vivendo, mesmo que elas estejam tirando da possibilidade do sustento delas, porque esse é o poder da norma social. E aqui eu só quero deixar claro, gente, que eu não estou falando que é certo ou errado uma empresa que esteja
ganhando dinheiro sobre isso, tá? Que esteja na norma do mercado e não na norma social. Eu só estou querendo trazer aqui como um exemplo o que é o custo das normas sociais. Um outro exemplo, por exemplo, assim, veja quando, sei lá, um amigo seu te pede para fazer um favor para ele, ajudar numa mudança, carregar móveis pesados, você vai pela norma social. Se esse teu amigo te oferece dinheiro para você fazer isso, você já acha estranho. Ao mesmo jeito que um amigo também não cobraria, você não cobraria para ajudar um amigo seu a fazer uma mudança. Então, é disso que eu estou querendo falar aqui, sobre o custo dessas normas sociais. Às vezes ela tem como se diz, as empresas podem confundir as normas sociais com as normas de mercado e às vezes não. Então, é só isso que eu trouxe como reflexão para a gente hoje. O segundo ponto aqui fala sobre a verdade, sobre a relatividade, como que tudo é relativo, mesmo quando não deveria ser. O que o autor quer explicar aqui é que é um conceito de chamariz, que funciona demais em tática de venda. Vou explicar aqui algumas experiências realizadas no livro, adaptando um pouquinho, tá? Porque ele é super... O autor é cientista, né? Então ele coloca dados muito mais detalhados e os níveis de comparação até são bem maiores, mas é que não cabe aqui para a gente falar dessa forma, né? Então, um experimento assim, ó, vamos supor que ele pegou 3 fotos de mulheres. Um de uma loira bonita, uma de uma morena bonita e outro de uma morena que não seja tão bonita assim. A ideia é que a gente apresente essas 3 fotos para um grupo de pessoas, perguntar para elas quem que elas acham mais bonita. É natural que a maioria das pessoas vai optar pela morena bonita, porque o padrão dela de comparação não é a loira bonita, uma loira bonita e uma morena bonita, e sim a morena feia. Então, o nosso cérebro tende a descartar a questão da loira. Ela não é mais uma comparação, porque ela não é mais um padrão. Tanto que quando a gente inverte a situação e coloca, por exemplo, uma loira bonita, uma loira feia e uma morena bonita, as pessoas tendem a achar a loira bonita mais bonita. Elas optam por essa opção, descartando a morena bonita, porque daí o padrão delas de comparação mudou. Teve uma mudança do chamariz. Trazendo assim para um exemplo de vendas, para ficar um pouquinho mais ilustrado, que também é um exemplo do livro, imagina que você esteja procurando uma casa para comprar. O seu corretor de imóveis te apresenta 3 opções que estão todas dentro das suas possibilidades de compra, dentro do padrão que você pediu para ele. Uma das casas é contemporânea, as outras 2 têm o estilo colonial. Todas têm mais ou menos o mesmo preço, tá? Estão dentro da sua possibilidade de compra e são igualmente desejáveis, dentro daquilo que você queria. A única diferença entre as casas é que uma das casas coloniais, que vai ser o chamariz nesse experimento, precisa de um telhado novo. Então, o dono faz um desconto aí de alguns milhares de reais na compra para poder cobrir essa despesa. Então, qual que você acha que você escolheria? Aqui ele mostra que são grandes as possibilidades, voltando aqui agora no exemplo das fotos, de que você descarte a casa contemporânea e fique com a colonial que está com o telhado em perfeitas condições. E sabe por que isso acontece? Porque o nosso raciocínio, que na verdade é bastante irracional, é que a gente gosta de tomar decisões fundamentadas em comparações. Então, no caso das 3 casas, a gente não sabe quase nada sobre a contemporânea. E no caso, porque a gente não tem com o que comparar, então a gente tende a descartar ela. E no caso das coloniais, a gente sabe que uma é melhor do que a outra, por causa do telhado. Então, a gente tende a no nosso cérebro que a casa colonial em perfeitas condições é melhor. E isso mostra como é que o nosso cérebro está programado, né? A gente sempre olha o que está à nossa volta em relação aos outros. E uma frase desse capítulo que eu acho que resume bem ele é que, assim, a maioria das pessoas não sabe o que quer, a não ser que veja dentro de um contexto. Inclusive, assim, eu acho que por isso que funciona muito sentidos de pacotes, quando a gente forma pacotes de preço, de faixas de preço, opção 1, opção 2 e opção 3, por exemplo, com alguns benefícios dentro de um e dentro de outro não. Inclusive, tem alguns outros estudos aí que nem fala nesse livro, mas que depois quem quiser pesquisar é que é interessante, que as pessoas, inclusive, tendem a escolher o preço do meio.
Um exemplo, por exemplo, de cinema. Se você vai no cinema e você tem lá o preço da pipoca pequena, média e grande. A pequena custa R$14, a média custa 16 e a grande custa 18. De 14, que é a pequena, e para 18, que é a grande, que é quase o dobro do tamanho, você tende a comprar de 18. Mas você provavelmente não faria isso se a pipoca pequena custasse 6, a do meio 12 e a última ainda 18. Provavelmente você ficaria até com a do meio, que você veria um custo-benefício melhor aí. Então, aqui fala sobre tudo quanto é relativo, tudo mesmo é sempre relativo, né? E isso eu achei bastante interessante para a gente trazer aqui hoje. O terceiro é o custo do custo zero. Por que é comum a gente pagar demais quando a gente não paga nada? Aqui é muito engraçado e é muito curioso mesmo, porque assim, já parou a gente é muito fascinado, né, por frete grátis, por exemplo. A gente adora receber coisa de graça. Certamente você, eu, todo mundo que está aqui já pegou um lápis, um chaveiro, um bloquinho, em algum congresso, em algum outro lugar, mesmo que depois, na hora que você chega em casa, você jogue fora. Provavelmente você já esperou algum bom tempo numa fila de alguma coisa, desculpa, para experimentar algum produto, que aqui nesse caso eu acho que geralmente é de comer, né? Ou talvez até comprou o dobro de um produto que você nem escolheria, só porque para ganhar um terceiro. E por que a gente faz isso, né? Porque o free, o grátis, tem umas implicações grandes no nosso cérebro. Pega esse exemplo aqui que o autor trouxe. Ele conduziu uma pesquisa que montou uma mesa em um prédio público, oferecendo 2 tipos de chocolate. Os Kisses da Hershey's e as trufas da Lindt, com uma sinalização, um chocolate por cliente. Quando as pessoas se aproximavam, elas podiam ver quais eram esses bombons e os preços de cada um. Só para contextualizar um pouquinho, quem não conhece, ambas as marcas são muito gostosas. Na verdade, na minha opinião, o chocolate é sempre gostoso. Tá chegando a Páscoa. Mas só para voltar aqui no contexto, a Hershey's, eu acho que ela pode ser considerada uma empresa de produção, acho que mais massiva. Pode ser considerada, acho que uma marca de chocolate um pouco mais popular, que é mais acessível para compra, não só no sentido monetário, mas também acho que na própria distribuição, né? Locais que a gente encontra. Enquanto que a Lindt é uma empresa suíça, só da gente falar que é uma empresa suíça, acho que o valor da marca dela já aumenta na nossa cabeça. E ela mistura cacau de excelente qualidade, tem mais de 175 anos de mercado de chocolate, oferece trufas macias e irresistíveis, e são irresistíveis mesmo. Então, aqui no experimento foi colocado o preço da Lindt de 15 centavos de dólares. Na época do experimento, só para vocês terem uma ideia, uma trufa da Lindt, ele cita aqui que custava cerca de 50 centavos. Então, ele já estava oferecendo mais barato do que o mercado. Então, era 15 centavos o Lindt e 1 centavo o Kisses. Então, diante desse cenário de preço, foi esperado e realmente foi feito que as pessoas, agindo racionalmente, elas comparem o preço e a qualidade entre os 2 chocolates, e a partir disso, em sua grande maioria, elas tendem a ficar com o Lindt. Porque eu creio que, assim, elas pensam o seguinte: bom, 1 centavo é barato, é bem barato, é quase de graça. Mas 15 centavos também é barato. Então, eu prefiro gastar um pouquinho mais para comer um chocolate barato também e de qualidade superior. Aí, quando ele começou a observar isso, ele decidiu ver como é que o grátis alteraria essa situação. Então, eles baixaram 1 único centavo de cada peça. E dessa forma, o Lindt ficou 14 centavos, enquanto que o Kisses ficou o valor zero, ficou de graça. Então, ele falou, será que isso vai ter alguma influência na decisão das pessoas, sendo que baixou só 1 centavo? Só que, aí é que entra o poder do grátis, porque baixou 1 centavo, só que o Kisses ficou de graça. E daí, a maioria das pessoas passou a optar pelo Kiss grátis, abrindo mão da oportunidade de comprar um chocolate delicioso, que é o Lindt, por um ótimo preço. Então, o que ele quer ressaltar aqui é que a maioria das transações sempre tem um aspecto positivo e um negativo. Mas quando algo é grátis, a gente tende a esquecer o negativo. O grátis, ele oferece para a gente uma carga emocional que é tão grande que a gente tende a perceber o valor daquilo que é oferecido
como algo de maior valor do que é real, do que o real. Porque simplesmente a gente tem medo de perder, mesmo que seja somente 15 centavos, no caso do bombom. Nosso cérebro pensa assim, não posso perder 15 centavos para comer um chocolate, sendo que eu posso comer um outro, que pode não ter a mesma qualidade, mas também é gostoso, de graça. E esse medo da perda, para mim, já traz um gancho para o próximo tópico que eu separei, que é a questão de manter as nossas portas abertas, né? Por que as nossas opções, que a gente tem muitas, acabam desviando a gente do nosso objetivo principal? Normalmente, a gente não tolera a ideia de fechar as portas das nossas alternativas. E a gente não tolera mesmo, né? Por isso que a gente tem tanta dificuldade de mudar por conta própria, em escolher as coisas. Porque a gente tende a pensar que toda escolha implica em uma perda, e a gente tem medo de perder as coisas. Quando a gente pensa em escolhas, a gente tende a pensar em tudo que a gente vai perder do que já temos daquilo escolhido, mas que não necessariamente, às vezes, não nos serve mais. E aí eu tô falando não serve em todos os sentidos, não tô falando só no sentido de roupa, essas coisas, mas de tudo, tipo, não cabe mais na nossa vida, do que a gente pensa naquilo tudo que a gente pode ganhar, mas que ainda é desconhecido. Mas então, o que tem nessas tantas opções que deixam elas tão difíceis pra gente, né? Por que a gente se sente obrigado a manter o maior número de portas abertas na nossa vida? Por portas, claro, eu tô falando sobre oportunidades e possibilidades. Por que a gente sempre acha que tem que ter tanta alternativa, né? E como que a gente faz para se livrar desse uso irracional que a gente tem de perseguir algumas opções, às vezes até sem valores pra gente, né? Só pelo sentido de ter muitas opções. Aqui, é claro, ele traz diversas experiências e histórias, que são super detalhadas e vale a leitura, mas eu achei assim, importante deixar a minha visão sobre isso, que para mim, esse capítulo tem a ver com foco, que ele fala que a gente precisa começar a fechar algumas portas, a gente começa pelas pequenas, para a gente poder depois se deparar com as grandes, que naturalmente são mais difíceis de serem fechadas. Por portas pequenas, ele fala coisas do tipo, a lista de pessoas para quem você vai enviar cartão de Natal. É claro que esse exemplo é muito dos Estados Unidos e as pessoas mandam cartão, mas acho que serviria para aqui. Acho que só por esse exemplo dá para você tomar por base o que seriam as portas pequenas, né? Que você acha que você deve fechar nas suas vidas. E pelas grandes, seriam os relacionamentos, os nossos sonhos, uma guinada de carreira, coisas desse tipo que são maiores mesmo. Por sonho, por exemplo, eu falo, eu tenho sonho de comprar uma casa, mas eu também tenho sonho de viajar o mundo. Concorda que não dá para você fazer as duas? Dá para você fazer as duas coisas ao longo da sua vida, sim. Mas se você não tiver foco em alguma coisa, você vai acabar não fazendo nenhuma nem outra. Ou tipo, qual que é primeiro? Qual que é a tua prioridade? Qual que é o teu foco agora? Aqui ele fala também tipo, de ser multitarefa ou não, se isso é importante ou não. Isso é uma visão. Eu sei que tem gente que acredita que ser multitarefa é importante. Eu também acho que pode ser em diversos momentos, mas às vezes quando a gente faz muita coisa, a gente consegue fazer muitas coisas, a gente não necessariamente está com foco, porque a gente está com movimento, mas a gente não está com direção. Foco é direção, né? Então, a gente tem essa tendência irracional de manter todas as portas abertas, porque a gente foi programado assim. Então, como foi falado no capítulo anterior, a gente tem medo de perder, né? Mas isso não quer dizer que a gente não deve tentar fechar todas essas portas, por mais difícil que seja, de modo que a gente consiga manter o foco no que a gente decidir ser, né? No caso, por exemplo, foco vou viajar ao mundo ou foco vou comprar uma casa? São dois sonhos, mas qual que é o foco agora? Então, assim, qual que vai ser a minha direção? Eu já tenho movimento, mas agora eu preciso colocar direção. E eu acho que eu trouxe aqui a questão do foco, porque eu acho que é um momento, o foco sempre é importante, claro, mas acho que é um momento muito propício para a gente pensar nele e para a gente fechar algumas portas da nossa vida, que talvez das possibilidades que estão abertas e que não estão levando a gente necessariamente a algum lugar, por conta de tudo que a gente está vivendo, né? Em teoria, as pessoas estão com mais tempo para pensar, talvez. Ou por causa de tudo, acho que da quantidade de informação que chega mesmo, a gente tende a ficar mais reflexivo. Então, acho que é um momento propício para a gente pensar em foco. Eu deixo aqui algumas perguntas para vocês, assim,
onde você quer estar, né, depois que tudo isso passar? Qual que é teu foco nesse momento? Que lugar que você quer alcançar? O que você está fazendo agora para isso acontecer, né? Qual que é teu foco, teu foco, teu foco? Ou você está focando no ruim, que não é difícil nesse momento, você está focando no ruim, no negativo, no pesado, na tristeza, na paralisação, na procrastinação, ou o teu foco é melhorar, é ter coisas boas na tua vida, na vida das pessoas que você ama, é tentar enxergar as oportunidades, ajudar as pessoas, sair dessa melhor. É tudo uma questão de foco, e para mim é isso que trata esse capítulo, e é por isso que eu quis trazer ele aqui para vocês, que eu achei muito interessante. E, por fim, eu separei um capítulo que fala sobre a influência da excitação, que, assim, o quente é mais quente do que a gente imagina. Aqui, o autor, ele até cita o Robert Louis Stevenson, que é o autor do Médico e do Monstro, que é um clássico da literatura, uma frase que diz que o homem não é verdadeiramente um só, porém dois. Bom, todo mundo que conhece a história do Médico e do Monstro sabe que existe o cientista, Dr. Jekyll, que é um gentil e comedido homem, enquanto que o Sr. Hyde, a sua outra personalidade, é um assassino movido por fortes emoções. Claro que eu não estou querendo dizer que todas as pessoas tenham dupla personalidade, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que nós somos influenciados pelas situações e que a influência, quando essa situação é de excitação, de euforia, a gente tende a cometer coisas que a gente não cometeria numa situação diferente, que não tivesse a influência de uma excitação, de uma euforia. Um exemplo aqui que é muito interessante é a questão da direção com segurança, né? Todo mundo sabe que nos Estados Unidos as pessoas podem tirar carta com 16 anos, então são adolescentes ainda. Também não vamos entrar na discussão se isso é certo ou errado, tá? Mas ele mostra aqui um exemplo de um estudo que aponta que um adolescente dirigindo um carro sozinho, naturalmente ele já tem 40% mais probabilidade de sofrer um acidente do que um adulto. Se ele tiver com outro adolescente no carro, essa chance dobra. E se tiver um terceiro ainda, essa chance dobra de novo. Ou seja, porque quando a gente está sob a influência de algum tipo de excitação ou provocação, tipo, convenhamos que dois adolescentes ou três adolescentes juntos, provavelmente um vai estar enchendo o saco do outro, provocando o outro, ou um quer se mostrar em relação ao outro, né? Por isso que essas chances são maiores. Então, uma frase, e esse capítulo mostra outras diversas experiências que são muito interessantes, e uma frase desse capítulo que eu acho que diz tudo, é que examinar o estado emocional estando em outro, que é o que eu quis dizer, quando o homem não é verdadeiramente um, porém dois, que é sobre a questão como a gente muda de opinião quando a gente está sob essa influência de excitação, é que a gente não consegue examinar exatamente esse estado emocional estando em outro, porque para tomar decisões com conhecimento de causa, a gente precisa passar por esse estado emocional em que estaremos no outro lado da experiência. Acho que isso explica muito, assim, um exemplo aqui que eu separei, que é um pouquinho tosco, mas mesmo assim eu quis trazer, tá? Que a gente é capaz perfeitamente de dizer uma coisa do tipo, tranquilamente, num almoço de família, assim, eu nunca vou pagar R$1.000 numa garrafa de champanhe dentro de uma balada, eu nem de champanhe gosto, muito menos vou gastar esse dinheirão por uma bebida. E daí, quando a gente está nesse momento, que a gente está se divertindo, geralmente sob influência de álcool e tudo mais, a gente já começa a abrir a carteira, né? Que todo mundo fala que, tipo, o bêbado fica rico. Eu nem sei, tá, gente, quanto custa uma garrafa de champanhe numa balada, foi só um exemplo que passou pela minha cabeça, assim, só pra gente ter uma comparação de como que a influência mesmo da excitação influencia muito, muito a nossa tomada de decisão. E daí, esse foi o último ponto que eu trouxe, mas aí o autor segue por mais 8 capítulos, né? Que eu falei que tem 13, eu só trouxe 5, que são super interessantes, que analisam o nosso comportamento perante diversas situações inusitadas, outras nem tanto assim. Tem um capítulo que fala sobre a falácia da oferta e da procura, que fala sobre o preço das pérolas negras e como que isso, por que ficou tão caro. Que fala sobre ancoragem de preço, então acho que pode trazer
insights muito legais. Fala sobre algum capítulo que fala sobre problema de enrolação e autocontrole, que é por que a gente não consegue fazer o que a gente quer. Por exemplo, por que a gente fala que a gente vai fazer dieta, mas a gente, até o momento que alguém oferece uma sobremesa, aí a gente já esquece da dieta. Tem a questão do que eu acabei de falar, da questão da estação, e a questão também que o cérebro tende ele quer recompensas a curtíssimo prazo, ele não pensa em recompensas de longo prazo, né? E isso aí que está a enrolação e o autocontrole. Tem a questão do alto preço da posse, por que a gente tende a supervalorizar o que a gente tem, como que é o resultado das expectativas, por que a mente obtém o que ela quer. Então, geralmente assim, resumindo bem resumidamente mesmo, explica por que a gente, quando a gente tem uma expectativa de que uma coisa seja boa, geralmente ela é. Quando a gente tem expectativa que seja ruim, geralmente ela é. Tem aqui o poder do preço, que é o que uma aspirina de 50 centavos consegue fazer que uma aspirina de 10 centavos não consegue, mesmo sendo a mesma aspirina, e muitas vezes, inclusive, nem sendo aspirina, sendo um remédio de placebo. Tem dois capítulos muito interessantes que falam sobre a nossa honestidade, nosso caráter. E eu acho que e tem um que fecha que fala sobre gratuidades na economia comportamental. Então ele tem coisas muito interessantes. Esse livro é muito interessante mesmo. Eu espero que vocês tenham ficado com vontade de ler completo. De novo, eu só ressaltei alguns capítulos que eu achei mais interessantes, e também pelo tempo que a gente tem. E eu queria só finalizar essa apresentação mostrando uma imagem que eu vi no Instagram do Rafael Reis, que eu falei para vocês no começo desse webinar, que citou inclusive esse livro, Previsivelmente Racional, que acho que representa exatamente o quanto somos previsivelmente irracionais. Então fica aí só essa imagem como reflexão para vocês de como somos previsíveis irracionalmente falando. Foi um prazer estar com vocês no dia de hoje. Aqui estão meus contatos, se alguém quiser falar. E acho que agora o Fernando vai abrir aí para perguntas. E desculpa se eu falei muito rápido. Maravilha, Aline. Obrigada aí pela dedicação, pela apresentação para nós aí. Foi um breve resumo, né? A gente percebeu que o livro ele traz muitas provocações e eu, pelo menos, já fiquei bastante instigado aqui, anotei algumas coisas aqui. Para mim, o que mais chamou a atenção foi a questão do custo do custo zero. Isso é realmente um negócio muito irracional que a gente faz. A gente faz uma série de análises e quando, aqui é grátis, você acaba deixando tudo de lado. E, cara, o quão irracional isso é pra gente, né? Uhum. Deixa eu pegar alguns comentários aqui. O Marco Almeida, ele coloca aqui alguns comentários. Olha, nós geralmente nos focamos em comparar coisas que são facilmente comparáveis. E outro comentário dele, quando tomamos as decisões, nós acreditamos que estamos no controle e também pensamos que estamos fazendo escolhas racionais e também inteligentes. Exatamente. Bom, temos mais algumas coisas aqui, alguns comentários. O Rodrigo coloca: obrigado, Ari, este livro eu não li. É um tema leve. Que milagre! Verdade. Tema leve, cheio de reflexões. E dicas para uma quinta-feira pré-feriado. Aproveito para desejar boa Páscoa a todos, fiquem bem. O Roger coloca aqui também: bom dia a todos, parabéns, Ali, surpreendente, cativante, muito pertinente seu webinar, me levou a muitas reflexões, processo de comparação, medo da perda, fascínio pelo grátis, são a mais pura verdade. Com certeza deixou mais leve o nosso dia. Parabéns, adorei. Uma ótima Páscoa online ao lado da família. Beijão. Obrigada. E uns agradecimentos aqui. Legal. Michel, temos alguns comentários, observações aí nas mídias sociais? Obrigado. Oi, Fernando, temos sim. Legal. Aline, parabéns. Obrigado por topar esse desafio também com a gente. Foi muito legal, foi muito com muita expectativa, demorou muito para pegar esse dia do webinar da Aline, mas chegou e foi muito legal, muito bom. Esperamos que ela volte, né, Fernando? E aproveitar, Aline, para mim, como o Fernando falou, eu curti muito a parte que você traz essas situações do dia a dia e como elas influenciam nossas decisões. E essa imagem final
da cerveja da Corona como cerveja é muito forte, né? Quando você para entender, realmente é muito boa. Muita gente comentou aqui, parabéns, mandando desenhos, emoticonzinhos e tudo mais. Mas tem uma pergunta para você e tem 2 comentários pontuais muito bons. Um da Ana Cláudia, que fala que esse livro, além de nos ajudar a compreender e admirar a complexa beleza da natureza humana, nos ensinará a reconhecer as falhas que fundamentam as decisões que tomamos. A Lucimara também, que é da Faria Lima, colocou foco nos objetivos. E a pergunta do Paulo no Facebook aqui, o Paulo colocou: qual é a visão do livro que você vê em relação a como você pode manter o foco? Interessante, né? Eu acho que foco é escolha, na verdade. Justamente quando eu trouxe os exemplos assim de fechar portas, é porque a gente tem mesmo muitas portas abertas. Porque a gente não quer perder a possibilidade. Tem até um exemplo no livro que eu achei engraçado, que ele conta de uma aluna dele que estava com esse problema de portas abertas, que ela estava com 2 namorados. Ela já tinha um namorado antigo, que ela gostava, mas já estava acostumada, não sei o quê, e tinha um namorado novo que ela era muito apaixonada, amava muito mais. Ela não queria abrir mão do antigo para poder ficar com o novo e estava nessa confusão. Eu acho que o foco é justamente assim, a gente parar de ter esse medo de perder coisas, a gente pensar no que a gente pode ganhar, na verdade, quando a gente escolhe outras. E eu acho que tem que ter um só, assim, e ser... Não tô falando que seja fácil, tá, gente? E não que eu seja a pessoa mais focada do mundo. Pelo contrário, preciso trabalhar muito. Acho que todo mundo precisa trabalhar diariamente para manter foco, né? Não é fácil mesmo. E eu não tô falando só nessa questão específica, nesses momentos que a gente está vivendo agora. Eu tô falando na vida inteira. Mas acho que quando a gente deixa um caminho mais afunilado mesmo e para de achar que tem que ter tanta oportunidade, fica mais fácil para manter o foco. Entende? Por isso que, um exemplo besta, assim, por isso que todo mundo fala, os especialistas em produtividade e tudo mais, falam pra gente, fecha as abas do computador, fecha teu celular, por exemplo. Por quê? Porque você está mantendo um foco, você não está mantendo um monte de porta aberta para poder tirar teu foco. Então você está fazendo aquele foco naquela tarefa específica. E para coisas grandes, acho que é a mesma coisa, diminui a tua visão mesmo, ao invés de olhar assim, olha mais fechado e vai. Eu acho que é isso. Não é fácil de escolher, de seguir, mas acho que é isso. Para de ter tanto movimento e tem mais direção. Exato, Ali, exato. As nossas escolhas estão relacionadas diretamente a algumas renúncias, né? Então, tudo uma questão de foco e prioridade. Faz todo sentido. Bom, legal. Pessoal, obrigado mais uma vez pela participação, por topar o desafio aí, Ali, com a gente. Desejo a todos aí uma feliz Páscoa, tá bom? Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Bom dia a todos e feliz Páscoa para todo mundo.